Gente, continuando o nosso assunto, tá? Então, eu falava para vocês que os camponeses acabavam pagando vários impostos, não é? Na sociedade feudal. E existiam os principais impostos que eles pagavam. Por exemplo, tinha um imposto que era chamado de covéia. Aí você pode perguntar, professor, mas o que era a covéia? Bem, era um trabalho realizado, ou seja, os camponeses trabalhavam nas terras dos senhores feudais por vários dias, durante vários dias que eles trabalhavam, tá? Esse trabalho era obrigatório e aquilo que eles produziam ao longo dos dias era do senhor feudal. Então, isso era um imposto pago. Um outro imposto, a talha. O que era que a talha fazia? Qual era o propósito da talha? Gente, a talha é o seguinte: uma parcela de que se produzisse era preciso ser entregue ao senhor feudal como pagamento. Então, eu trabalhava, produzia, e uma parte daquilo que eu produzia, eu teria que dar ao senhor feudal. Existia um outro imposto, tudo isso era impostos, tá, gente? Aí surge um outro imposto, que era as banalidades. O que era banalidade? Era pagamento na forma de produção de bens de consumo. Então, eu produzia tudo que era bens de consumo, aquilo que era bens de consumo, eu produzia e eu pagava ao senhor feudal. Depois vinha um outro imposto que era a captação, que era imposto por cada integrante familiar dos camponeses. Então, vamos supor, se eu tenho 3 pessoas no feudo, lá morando lá no feudo, então eu vou trabalhar para pagar imposto para essas 3 pessoas, tá? Então era imposto por cada pessoa que residisse no feudo. Depois tinha também o chamado tostão de Pedro. O tostão de Pedro é o famoso dízimo, tá? Ou seja, a pessoa pagava 10% de tudo aquilo que se produzisse. Então, o dízimo. Então, isso é chamado tostão de Pedro. Os 10% daquilo que se produzisse, eu pagava a quem? A igreja. Então, tudo aquilo que fosse produzido, 10% eu pagava à igreja. E depois vem um outro imposto também, mais um imposto, né? Vejam que imposto já não vem de agora, né? Então, a questão de impostos vem de muito tempo atrás. Já na Idade Média tinha todos esses impostos, que hoje a gente paga bem mais, não é? Bem mais. Mas tudo bem. Então, vejam, que era o da mão morta. O que era esse imposto da mão morta? Em cada casa que morresse o chefe da família, os familiares teriam que pagar esse imposto, porque se não pagasse esse imposto, teriam que sair do feudo, tá? Então vejam, gente, que os camponeses pagavam todos esses impostos. Era a classe mais sofrida da camada social feudal, tá? Eram os camponeses. Um outro ponto também muito importante ainda sobre a Idade Média é com relação ao surgimento de universidades. É nesse período da Idade Média, nesse contexto histórico, que vai surgir as primeiras universidades através da Igreja Católica. Então, através da Igreja Católica, surge o mundo intelectual medieval. Então, através da Igreja Católica, surgem as primeiras universidades, tá? Então, nós temos, né, essas universidades até hoje. Porém, essas primeiras universidades surgem lá com a Igreja Católica. Então, é um grande feito no período medieval, porque é um avanço intelectual. Então, as universidades surgem na Idade Média e até hoje nós temos grandes universidades, grandes referenciais de universidades. Gente, por hoje nós vamos terminando por aqui a nossa aula, mas eu vou pedir a vocês que, como sempre, façam um resumo dos 2 vídeos da videoaula, daquilo que vocês não conseguiram compreender deste assunto, e também a atividade que eu estou encaminhando para vocês pela ficha resumo, tá bom? Não deixe de fazer, tá, gente? Olha, eu tenho observado que algumas pessoas não estão fazendo. Eu estou anotando tudo, tá? Porque, assim, tem alguns que fazem atividade de história, mas não fazem filosofia. Eu estou anotando tudo. E estou lembrando que vai valer como nota de participação. Então, quem não fez não vai ter essa nota, tá bom? Gente, no mais, se cuidem e nos encontraremos na próxima aula. Fiquem com Deus.